Pessoal, bom dia. Vamos iniciar hoje a preparação da amostra para a determinação do fósforo em plantas. Comentei com vocês então que a determinação de analitos em matrizes sólidas, ela exige um preparo da amostra com o objetivo de converter essa amostra em solução. Então essa aula é para mostrar os passos, a sequência analítica necessária para a preparação dessa solução. Uma vez pronta a solução, a gente vai seguir na parte 2 com a determinação desse fósforo, por espectrofotometria. Bom, aqui na bancada então nós temos a planta que nós vamos usar, as folhas nesse caso. Essas folhas já estão secas. Então os passos dessa determinação vão envolver a maceração dessa planta, a conversão dessa planta em partículas pequenas. Isso vai ser feito por maceração. Esse pó de planta vai ser então pesado nos beckers de Teflon. Vamos fazer em triplicata, vamos pesar uma alíquota desse pó de planta e isso então vai para a digestão na capela. Essa digestão então visa converter, visa digerir o material, convertendo isso em solução. Tá? Para isso então, vamos contar aqui com o apoio da nossa técnica, a Renata, que vai iniciar o procedimento. Renata, por favor. Bom, então inicialmente ela vai pegar uma folha, vai quebrar em partes menores, posteriormente vai iniciar a maceração. Para essa aula, para essa metodologia de hoje, nós, a partir dos resultados de aula de anos anteriores, a gente tem usado em torno de 0,2 gramas para cada réplica. Para fazer 6 réplicas, então, em torno de 0,6 gramas é o suficiente. Então, a maceração é um processo braçal, mas que é muito importante. Visa, então, reduzir o tamanho das partículas e homogeneizar essas plantas, essas folhas. Essas folhas já estão secas, já foram secas em estufa a 60 graus por pelo menos 24 horas. Bom, então, a maceração visa converter em partículas o menor possível, converter em partículas homogêneas, transformando então essa planta que já está seca em pó de planta. Tá? O pó deve ter partículas pequenas, o objetivo disso é facilitar o processo posterior. A próxima etapa vai envolver a digestão dessa planta. Para isso vamos usar ácidos concentrados, ácido sulfúrico concentrado. Então, quanto menor for o tamanho dessa partícula, maior vai ser o poder de ataque do ácido, maior a superfície de contato com o ácido, então mais eficiente fica a digestão, mais eficiente, mais rápida e com menor volume de ácido gasto no processo. Bom, então após o término da maceração, a gente vai verificar que as partículas devem ser o menor possível. Com a maceração pronta, a próxima etapa vai envolver então a pesagem de 0,2 gramas em cada um desses beckers de Teflon. Bom, então, terminada a maceração, vamos pesar então a primeira réplica para análise. A nossa referência então é 0,2 gramas. O 0,2 gramas é só a referência, não precisa ser exatamente isso. Mas o importante é que o valor pesado seja anotado. Em torno de 0,2 gramas. Pode ser um pouco a menos, um pouco a mais, mas aproximadamente 0,2 gramas. Importante, então, que seja anotado o valor correto. Esse 0,2 gramas, ou, na verdade, o peso que for, a quantidade que for pesada, é que vai ser usado, então, no cálculo da concentração do fósforo em peso seco dessa planta. Ok. Bom, dando prosseguimento, então, vai ser iniciada agora a digestão. A digestão é feita na capela, em função do uso do ácido sulfúrico concentrado. O objetivo é destruir a matriz orgânica. Então vai ser adicionado 5 ml de ácido sulfúrico. Esses 5 ml vai iniciar então um ataque sobre o pó da planta. Para aumentar o poder da digestão, então esse becker vai ser colocado ali numa placa aquecedora com um banho de areia. O objetivo do banho de areia então é elevar a temperatura. A placa aquecedora aquece a areia
e a gente consegue uma temperatura de 200 a 300 graus. Né? Ele funciona então como, a temperatura funciona como um catalisador para o processo. A digestão pode durar horas, né? O objetivo da digestão é destruir completamente a matriz orgânica. Então, eventualmente, se o ácido evapora e ainda sobrou material sólido, a gente adiciona mais ácido até que seja completamente destruído as partículas da planta. Por isso é importante, então, quanto mais fina for as partículas, né, mais fácil, mais eficiente é a digestão. Notem que assim que se coloca o ácido sulfúrico, já é iniciado o processo. Né? Ele já resulta numa cor escura, que corresponde, né, ao ácido sulfúrico, iniciando a digestão sobre a matéria orgânica, sobre a matriz orgânica. Bom, adicionado o ácido, então, agora vai para a digestão, né, para o aquecimento. Então é importante que ele fique enterrado, ainda está desligado o banho, está fria a areia, mas agora vai ser ligado o equipamento, né, a placa aquecedora, e vai ficar, então, vai levar a temperatura acima de 200 graus, e nós vamos deixar, então, digerindo isso até que seja destruída a matriz orgânica. Durante o processo, então, pode ser necessário adicionar mais ácido sulfúrico e, posteriormente, para complementar a digestão, para clarear, ajudar a clarear a solução, é colocado também peróxido de hidrogênio, né, porções de peróxido de hidrogênio. O resultado, após o término da digestão, é uma solução incolor. Então, quem ajuda a clarificar isso é o peróxido de hidrogênio. Tá? Isso pode demorar, então, algumas horas. Bom, ao longo da digestão, então, para facilitar o processo, né, após iniciada, o becker é retirado da placa aquecedora, ele é resfriado e vai ser adicionado, então, 5 ml de peróxido de hidrogênio. É importante que a solução esteja a frio, né? Porque pode resultar em efervescência, e se estiver quente, essa efervescência pode transbordar o conteúdo. Notem que, uma vez adicionado o peróxido, a solução já clareou bastante. Ele ajuda bastante no clareamento da solução. Então a gente vai prosseguindo até que todo o conteúdo orgânico seja digerido. Então, finalizada a adição do peróxido, o becker vai retornar para a digestão, vai retornar para o banho de areia e a gente segue a digestão adiante. Essa digestão, então, ela vai prosseguir até que a gente tenha uma solução incolor. Isso pode demorar, então, como eu falei, algumas horas. Então, essa digestão a gente vai se alternando a adição de ácido sulfúrico e na finalização é adicionado mais peróxido de hidrogênio para clarear a solução. Enquanto tiver matriz sólida, é colocado ácido sulfúrico, que à medida que ele evapora, a gente repõe. Ao término, é colocado então o peróxido de hidrogênio para clarear a solução. Pessoal, finalizada a digestão, então a solução já clarificada, já clareada, que contém o conteúdo, né, do 0,2 gramas de planta, nós vamos então transferir isso para um balão volumétrico de 100 ml e vamos aferir a 100 ml com água destilada. Antes desse processo já foi feito o ajuste do pH, já que a solução após a digestão estava ácida, né? Então foi ajustado o pH para o pH ficar em torno de 6, entre 5 e 7 aproximadamente. Essa correção ela foi feita para não atrapalhar as próximas etapas da análise. Nota então que ao término dessa aferição, nós teremos o conteúdo de 0,2 gramas de planta em 100 ml de solução. Essa solução, então, nós vamos para a próxima etapa, que seria a parte 2 da nossa aula, que vai ser a determinação do fosfato, do fósforo na forma de fosfato, na solução resultante. Essa determinação vai ser feita por colorimetria e espectrofotometria. Pessoal, então, finalizada a digestão, nós temos a solução pronta e a nossa próxima aula nós vamos iniciar, então, a determinação do fósforo naquela solução resultante da digestão. Vamos, para isso, usar a determinação de fósforo por espectrofotometria. Com isso, a gente encerra essa aula e aguardo vocês, então, para a continuidade na próxima aula. Até mais, um abraço.